Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa. Eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer no mundo. E hoje o nosso convidado é o Rodolfo Loher Lima de Mello. Oi, Rodolfo, tudo bem? Oi, Elô, tudo e você? Tudo bem, amor. Quanto tempo, né? É, e vamos dar início ao nosso evangelho comentado do capítulo 26 do livro Jesus no Lar, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem por meio das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício dos enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se surpreendentemente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova,
a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Então, Rodolfo, gostaria de saber a sua interpretação sobre essa passagem. Obrigada. Legal. Bom, olha, o que eu entendi aí dessa passagem, que assim, a gente está aqui para evoluir, né? Então, nós buscamos essa evolução para a gente estar no reino de Deus, num bom lugar no reino de Deus. Então, eu percebo que ele faz meio que até uma escala, ele coloca dois extremos. Então, ele coloca ali o fariseu, né? Respeitável, que reza, conhece todas as leituras do Testamento. Então, ele coloca várias características aí desse fariseu super devoto, mas que na hora de um chamamento, né, ele não atende. Ele diz que ele não pode atender a essas pessoas por ser pessoas impuras e tudo mais. Então, ele coloca esse fariseu super devoto, mas que não ajuda, num extremo, e no outro extremo, ele coloca um ladrão verdadeiramente convertido, né, de coração, que é arrependido, mas que vai para a ação e vai para a ajuda, né, das pessoas. Então, ele quer dizer, nessa passagem, assim, basicamente, nessa escala, quem está mais evoluído? Uma pessoa que é super devota, né, de Deus, das leituras e tudo mais, mas que não ajuda, não faz nada, ou um ladrão, que foi um ladrão convertido, né, que se converteu, mas que ajuda. Então, ele fala aí que quem tem mais evolução, quem vai estar primeiro ao lado dos anjos, né, que ele comenta aí, vai ser esse ladrão convertido, porque ele está indo para ação, para ajuda, né? Aí no meio termo ele comenta aí que ele tentou, depois desse fariseu, tentou contato com outras pessoas, né, para ajudar, e foi negado também para ele. E aí ele vai realmente lá no outro extremo, que é o extremo que é o ladrão convertido, mas que ajuda, e esse realmente escutou esse chamamento e foi lá e fez e ajudou. Então, no meu entendimento, é isso, a gente tem que sair só das palavras, né, e ir para a ação, para realmente ajudar o próximo. É mais ou menos isso que você também entendeu, Elô? Rod, sim, é muito interessante como Jesus pegou aí os dois opostos, né? No caso, uma pessoa que era considerada muito pura na época, esse fariseu, como foi comentado, ele andava com as vestes limpas, ninguém podia tocar, senão ele ficava impuro. Então, ele sabia todas as leis, sabia todos os textos, enfim. E aí, como ele era considerado um santo por todos, né? Falou que até as crianças faziam reverência quando ele passava, então era uma pessoa acima do bem e do mal, né? Mas aí, quando houve essa peste, né, que precisavam de ajuda, no caso, foi aí que o anjo foi atrás dele. No caso, era um cara considerado santo por todos. E aí que viu-se que realmente ele não teve a bondade, o auxílio, a vontade de agir mesmo, né? Porque as pessoas, eu acho que o que mostrou aqui é que o ideal é você realmente agir no bem para o próximo e não apenas ser o justo ocioso, né? Eu acho que ele comentou em algumas passagens do justo ocioso, que aí a gente não vê o benefício. A pessoa, não adianta ela só falar ou só acreditar, ela tem que usar realmente o suor dela, né? A E ação fala aí, dela, né, que tem que ter a coragem, o entusiasmo para trabalhar, né? Para auxiliar, né? No caso, a que a gente falou da virtude, né? Ele fala virtude, da virtude aí, né? Que a virtude isso, que é esse... lê aí de novo aí, por favor, Lô, da virtude, que ela é é, venerável, né? deixa eu ver aqui, ó, conheci a lei como ninguém, É tá. no meio do Mas, final. tá. A virtude é sempre grande e venerável,
mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Aí eu peguei o significado de virtude, que também é algo que a gente discutiu, né? Que nós pensávamos que virtude era assim, quando você dava um adjetivo Era para um ela dava adjetivo, e uma na verdade o qualidade que para que uma outra. é? E aí nós descobrimos também o que que é virtude. Então, virtude é o que é correto e desejado no ponto de vista moral e conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade. É isso que é virtude. Tá? Então, ele falou assim, a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Então, se você ter a virtude sem que ela seja aproveitada na prática, ela não se cristaliza. Ela é uma joia rara sem proveito. Ela não se eterniza dentro da pessoa. E nós devemos respeitar a pessoa que ela tem o potencial, né? No caso, todos ali, todos podem auxiliar. Também é muito interessante. Jesus, eu acho que ele dá esses chacoalhões bem assim. Não tenham preconceito. Em vários momentos, Jesus por isso que ele até comenta que os ouvintes ficaram em silêncio, né? Ficaram assim um pouco apreensivos com a história, até para desapontados com a história, né? Justamente porque Jesus fazia isso, ele dava uns choques de realidade. O ladrão pode se regenerar, ele pode virar uma pessoa boa assim. E todo mundo, uau, como assim? Né? Então, é muito interessante que Jesus trazia o amor em toda forma de amor, inclusive na ausência do preconceito. Eu anotei aqui para a gente pensar também que quando o pecador age no serviço santificante inspirado pelo amor ao próximo, ele se torna mais evoluído do que o justo ocioso. Então, quando o pecador Sim. age no serviço santificante inspirado pelo amor ao próximo, ele vai se tornar uma pessoa mais evoluída do que o justo ocioso, aquele que não faz nada, que é aquilo que Jesus fala, viver, desfrutar do convívio celeste, do convívio dos anjos, né? Ele pegou justamente essas duas personalidades opostas, o fariseu de vida irrepreensível, mas que não ajuda, e um ladrão verdadeiramente convertido. E para qual lado que você é considerado mais evoluído? Ser ultra religioso, mas não fazer nada pelo próximo? Ou então ser uma pessoa que, na hora que é solicitado, que recebe aquela intuição, precisa ajudar, vai lá e ajuda. Então, isso também é muito interessante, essa maneira que Jesus trouxe para nós refletirmos. Ele trouxe também essa consciência de que o anjo, ele falou aqui que o anjo falou com esse ladrão através de fios de pensamento, então realmente em todo tempo nós podemos ser intuídos, sim, né, para auxiliar. E o pecador convertido que ajuda, auxilia e apoia o próximo será o mais evoluído no reino de Deus. Mais do que o justo ocioso, aquele que só fala, 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 mas não faz nada, né? Isso é muito comum. Então, essa passagem faz a gente refletir, como em várias outras, a gente já está falando aqui do capítulo 26, mas em diversas passagens, né, Jesus fala sobre agir, né, sobre a ação, a determinação, o amor ao próximo, e realmente a gente ir atrás de ter uma atitude positiva com a pessoa. São as atitudes que nos transformam, e não só o que a gente diz. São as nossas posturas do dia a dia que vão demonstrar que a gente está tendo uma postura evolutiva e a cada dia sendo melhores ou não. Não é aquele que decora Isso mais mesmo. textos, que sabe tudo de cor, que sabe, que fala, tá, tá, tá. É aquele que toma as atitudes no dia a dia pautadas no bem, no amor ao próximo, nessa virtude que a gente entendeu agora, né? Que é a dignidade, que é uma moral com excelência. Então, achei assim, essa passagem muito interessante e um chacoalhão para todo mundo, para nós pensarmos aí no que fazer e que devemos sempre agir em benefício dos nossos irmãos, Amém. né? Isso mesmo. Legal, Legal, Roger. muito boa Quer essa falar mais passagem. alguma coisa? Não, eu acho que a gente já comentou tudo. É só realmente para a gente refletir e parar de ser um justo ocioso e realmente ir para a ação, né? Não ficar só
rezando, lendo e não fazer nada, né? A gente precisa realmente agir. É isso que Jesus pede. Até no próximo capítulo, né? Você vai comentar sobre isso, sobre nessa disposição do dia a dia, da gente ter essa disposição. Então, é super importante a gente ir para a ação, como você mesmo disse, que Jesus, em várias passagens, comenta sobre isso. Então, muito legal. Sim, legal, Rod. Obrigado. Obrigada a você. Então, eu gostaria de agradecer formalmente aqui ao Rodolfo Lorre Lima de Mello, meu marido. Muito obrigada. E você que está assistindo, entendeu? Ficou alguma dúvida? Quer comentar? Comenta com a gente. Vamos falar a respeito, contribua com o seu entendimento. O livro está à venda na internet, PDF, chama Jesus no Lar. Tá? E vamos aí. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado.